Olá pessoal, sejam bem-vindos à Academia Salvio. Então, continuando aqui com a resolução dos problemas de Física 2, da cadeira de Física 2, da ficha número 1 da Universidade Eduardo Mondlane. Iremos agora resolver o problema número 9. Então, este problema é um problema bastante simples, então resolveremos num curto espaço de tempo, num curto intervalo de tempo, assim seria, acredito eu. Então, vamos lá aqui resolver o exercício número 9. O número 9 diz: duas partículas carregadas estão separadas por uma distância r, conforme indica a figura abaixo. Determine o ponto ou pontos no eixo X para os quais o campo elétrico é máximo. Então, nós aqui queremos determinar o ponto ou os pontos nos quais o campo elétrico é máximo. Ok, vamos lá aqui para uma nova página onde nós poderemos observar melhor a nossa figura. Ok, campo elétrico. Campo elétrico é entendido como sendo uma região de espaço, ok? Campo elétrico é uma região do espaço que tem algumas características modificadas devido à presença de uma carga. Ou seja, se eu tenho uma carga elétrica aqui, ao seu redor, ela irá modificar, irá alterar as propriedades desse espaço, de tal modo que se eu for aproximar uma outra carga e esta carga estiver dentro daquela região, haverá uma interação entre as duas cargas. Então, o campo elétrico é uma região do espaço com propriedades alteradas devido à presença de uma partícula carregada, ok? Então, nós temos aqui duas partículas, né? Uma Q1, uma Q2. Essas duas partículas, elas geram ao seu redor um certo campo elétrico. Cada uma delas gera ao seu redor um certo campo elétrico. Então, este campo elétrico é gerado em todas as direções, mas nós queremos aqui considerar o eixo X. Então, queremos ver aqui a intensidade do campo elétrico. Veja só, nós podemos medir o campo elétrico em qualquer ponto aqui nesta reta, sem nenhum problema. O que se pede aqui? Querem saber aqui em que ponto desta reta nós teremos o campo elétrico máximo. Porque vejamos só, eu posso pegar esta partícula, e movê-la, posso movê-la em torno desta linha, sem nenhum problema. Então, ao mover esta partícula aqui, o que pode acontecer? O campo elétrico irá variar. Ele poderá reduzir, irá aumentar, se eu for aproximar esta carga desta aqui, a distância entre elas irá reduzir. E irá reduzir também a distância entre este ponto e esta outra carga que é 1. Então, reduzindo aqui a distância, automaticamente o campo elétrico vai aumentando, porque o campo elétrico aumenta com a diminuição da distância, ok? Ou seja, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância de onde está a carga até o ponto no qual nós queremos medir o campo. Então, eles querem saber em que ponto esta nossa carga experimentará um campo elétrico máximo? Em que ponto aqui? Em que ponto nós teremos um campo elétrico máximo? Isto pode ser cá, pode ser lá. Então, a princípio, vamos ver deste lado de cá, não é? Então, em que ponto nós poderemos ter aqui um valor de campo elétrico máximo que nós queremos aqui procurar saber? Então, vamos lá observar. Dizem que a distância entre a carga 1 até o ponto P é de x e a separação entre as cargas é r. Então, vamos lá observar. Se daqui até aqui é x e daqui até aqui é r, concordam comigo que daqui até aqui será tudo isto menos isto aqui? Seria x menos este r. Então, é isso que nós teremos aqui. X menos r será essa distância entre essa carga e o ponto. Por que eu faço isso? É porque para sabermos a intensidade do campo elétrico gerado pela carga Q2, precisaremos da distância entre a carga Q2 e o ponto no qual nós queremos calcular o campo. Vamos ver, o ponto ele é variável, o que varia aqui é o x, mas a distância entre as cargas ela é constante. Então, a nossa única variável
que temos aqui é apenas o x, que é a separação entre cada uma das cargas, né? E o P. O x seria necessariamente a separação entre a carga 1 e o ponto P, o ponto no qual nós queremos medir o campo elétrico. Então, vamos representar aqui cada campo gerado por cada uma das cargas. Aqui o problema não nos especifica se as cargas têm o mesmo sinal ou não têm o mesmo sinal, ou seja, se elas são positivas ou negativas em simultâneo ou têm sinais contrários. Aqui eu resolverei esse problema assumindo que as cargas têm cargas do mesmo sinal e assumirei que as cargas são positivas. Então, assim sendo, a carga Q1 irá aqui teremos aqui um campo devido à carga Q1 que apontará para lá, ok? Apontará para lá. Por que apontará para lá? Assumindo que as cargas são positivas, o campo elétrico gerado por uma carga positiva tende a sair da carga. As linhas de campo, neste caso, saem, afastam-se da carga. Se fosse uma carga positiva, as linhas de campo iam se aproximar, ou seja, iam apontar para o lado da carga. Já que assumo que as cargas são positivas, então esta seta vai para lá porque as linhas de carga numa carga positiva, elas divergem, ou seja, elas vão se afastando da carga, ok? Então, esta linha aqui representará o campo elétrico E1, que é o campo elétrico gerado pela carga Q1. Tudo bem, então temos aqui também a carga Q2. A carga Q2 também irá exercer aqui um ferrocampo. Este campo vamos chamar de campo E2. Observem que eu coloquei aqui uma seta maior, né? Maior e mais compridinha, por uma razão. Vamos já observar aqui. A distância entre este ponto e a carga Q2 é menor em relação à distância entre o ponto P e a distância e a carga Q1. Sendo assim, nós automaticamente podemos observar que o campo elétrico neste ponto será maior, o campo elétrico gerado pela carga Q2 será maior em relação ao campo elétrico gerado pela carga Q1, devido à distância entre a carga Q2 e o ponto P. Então, assim sendo, vamos estabelecer aqui as equações para cada campo. Então, o campo elétrico gerado pela carga Q1 é dado por K, que é aquela constante, né? A constante do meio, né? Poderemos usar aqui 1 sobre 4πμ0, mas não precisamos porque não chegaremos a usar isso aí. Então, vamos colocar aqui K, que é uma forma de abreviar, vezes a carga Q1, que é a carga que está gerando o campo, sobre x ao quadrado, onde x é a distância entre a carga Q1 e o ponto no qual nós queremos medir o nosso campo. Então, sem se esquecer que o x é uma variável, ok? Então, o campo gerado pela carga Q2 seria E2 igual a K vezes Q2 sobre x menos R ao quadrado, onde x menos R é a distância da carga Q2 até o ponto no qual nós queremos medir o campo. Então, o campo aqui neste ponto, nós teremos o campo devido às duas cargas. Então, segundo o princípio de superposição, o campo resultante num certo ponto, onde existe mais de uma carga que faz com que haja um campo elétrico ali, segundo o princípio da superposição, nós teremos que o campo resultante será dado pelo somatório de todos os campos ali existentes. Então, desta forma, os dois campos estão na mesma direção e contêm o mesmo sentido. Assim sendo, vamos aqui somar. O campo elétrico resultante seria o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Isso será igual. Vamos levar essa expressão aqui, substituiremos aqui, mas o segundo campo elétrico também faremos o mesmo. Só para observar, só coloquei aqui as duas expressões para o campo elétrico 1 e também para o campo elétrico 2. Então, para facilitar aí algumas operações, eu farei o quê? Levarei esse denominador, mandarei para o numerador, este aqui também. Isso é feito com a inversão do sinal do expoente, conforme deve-se saber. Então, é isso que eu irei fazer aqui. O x ao quadrado eu mando para cima, fico com x elevado a menos 2. O x menos r ao quadrado também mando para cima, fico com x menos r elevado a menos 2. O Q2 e o Q1 são constantes, a nossa única variável aqui é o x. Eu faço isso porque
isso irá me facilitar na hora de derivação, porque aqui estão pedindo o ponto no qual o campo elétrico é máximo. Sempre que nos pedem pontos máximos, devem ter visto isso no problema número 1 da mesma ficha, onde pediam um ponto em que a força era máxima. Então, quando pedem máximo, nós recorremos a derivadas, ok? Então, a derivada é que nos irá dar o zero da derivada, é que nos dá os pontos máximos. Então, assim sendo, para que a gente ache os pontos máximos, devemos aqui fazer com que a derivada deste campo elétrico resultante em função do x, ou seja, em função dessa distância, deve ser igual a zero, ok? Deve ser igual a zero. Então, vamos pegar nessa expressão aqui e vamos derivá-la. Assim sendo, vamos observar, na derivada nós sabemos que mandamos descer o expoente e depois subtraímos 1 menos 1. Não subtraímos 1, aliás, não subtraímos menos 1, subtraímos 1, porque subtrair menos 1 significaria adicionar o 1, neste caso. Então, aqui nós subtraímos o 1, sim. Então, ficaremos com a seguinte expressão. A derivada do campo elétrico em relação a x fica igual a menos 2, que é esse menos 2 que desceu. K vezes Q1 são constantes, não mexemos, vezes x elevado a menos 3, que é menos 2, menos 1. Acho que está tudo bem. Menos aqui também o mesmo faremos. Isso aqui é constante, okay? Quer dizer, o x é variável, mas o menos r é constante. Então, derivando isso aqui em relação a x, baixamos o menos 2, ali está. K aqui é 2 vezes x menos r elevado a menos 3. Isso aqui fica igual a zero. Então, isto aqui, na verdade, se comporta exatamente como o x só, porque derivando novamente isto, nós teremos 1. Então, ficamos com essa expressão. Isso deve ser igual a zero. Desta forma, nós podemos mandar isto aqui para o outro lado e deixar isto aqui no lado, né? Porque aqui nós queremos evidenciar o x. Então, vamos começar a manipular. O que eu fiz? Eu devolvi o x elevado a menos 3 para o denominador. Aquilo que eu fiz ali era somente para me facilitar aqui na derivada, para não ter que andar a usar aquelas regras de quociente por aí. Então, assim fica mais simples. Cada um pode escolher a forma que quiser resolver isto aqui, não há nenhum problema. Então, o que se quer é que a gente entenda o princípio. A parte de matemática, acho que estamos confortáveis. Se não estamos, vamos tentar puxar. Então, aqui nós podemos observar que temos 2K e aqui também temos 2K. Isso é constante e é igual. Então, nós podemos aqui simplificar esse 2K com esse 2K. Desta forma, podemos também fazer o quê? Tudo que tem x eu mandarei para cá. Esse x ao cubo já está cá, tudo bem? Mas aqui eu tenho x menos r tudo ao cubo. Eu posso mandar isso aqui para este lado cá. Então, eu ficarei com essa expressão aqui. E o menos eu lhe mando para lá, fica negativo. Então, deste lado só fico com Q2 dividido por Q1 que passará para cá. Este aqui passa para o outro lado, ficamos com essa expressão. Isto aqui poderemos também resumir ainda colocando assim. Está elevado ao mesmo expoente, então nós dividiremos as bases e elevaremos ao mesmo expoente. Fica igual a menos Q2 sobre Q1. Então, esse ao cubo, ao passar para lá, fica uma raiz cúbica. Então, vamos continuar deste lado, onde nós teremos x menos r sobre x igual a raiz cúbica de menos Q2 sobre Q1. Tudo bem. Não, nós queremos o x. Esse x está a dividir, vamos passar para lá, passar a multiplicar, para que seja fácil a evidenciação. Então, ficaremos assim, com R menos x, que é o que estava no numerador, igual a esse x que passa para lá multiplicar. Multiplica com o quê? Com tudo que cá tínhamos, que é a raiz cúbica de menos Q2 sobre Q1. Então, isto aqui tem x, esse termo tudo tem x, desculpa. Esse todo x aqui isso tudo aqui tem x. Vamos mandar isto aqui para o outro lado. Aqui é positivo, passa para o outro lado, fica negativo. E o menos RK passa para o outro lado também, fica positivo, muda de sinal. Então, nós ficaremos com essa expressão aqui, onde temos x, que esse que já estava cá, menos x vezes raiz cúbica de menos Q2 sobre Q1, é isto aqui que eu mandei para o outro lado, e o R que era negativo passou para o outro lado, fica assim. Aqui nós podemos evidenciar o x. Então, evidenciando o x, nós ficamos com essa expressão. Observemos aqui, nós temos aqui um menos. Esse menos aqui, raiz cúbica de menos 1 dá menos. Então, esse menos pode ser da raiz, multiplicando com esse menos fica mais. Então, ficamos com essa expressão aqui.
Então nós queremos isolar o x, vamos passar tudo isto para lá. Então, passando isto para lá, nós ficamos com x igual a essa expressão. Eu fiz questão de colocar uma coisa grande para que a gente possa bem observar. Então, essa é a expressão que nos dá o x. Se quiserem, podem racionalizar o denominador, fiquem à vontade quanto a isso. Eu aqui não fiz, mas podem fazer isso muito bem. Então, x é dado por esta expressão aqui que eu irei colocar dentro deste quadrado. Então, assim é que se faz esse exercício número 9. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Coloca aí o seu like, coloca aí o seu comentário. Qualquer dificuldade, não hesitem em colocar. Então, subscreva-se no canal e siga-nos, de tal modo que possamos aqui juntos aprender e ficarmos fortes nesta ciência, assim como em outras, ok? Então, muito obrigado e é isso aí.